mas no sábado. Levante-se de novo, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Provérbios 24:16. Cair não é o fim. Às vezes é só o ponto em que Deus nos ensina a levantar de um jeito diferente. A vida tem fases que nos derrubam, perdas, decepções, erros, escolhas erradas, mas a beleza do Evangelho é a capacidade de recomeçar em Cristo. O justo não é aquele que nunca cai, mas aquele que não desiste de se levantar. Há quedas que machucam o corpo e outras que ferem a alma, mas nenhuma delas é forte o bastante para apagar o propósito que Deus colocou dentro de você. Davi caiu, Pedro caiu, Elias desanimou, mas todos eles se levantaram e voltaram ainda mais fortes, mais resilientes, porque quem tem aliança com Deus pode até tropeçar, mas Deus o toma pela mão e o levanta. Talvez você esteja cansado de tentar de novo, mas ouça isso, não desista, ainda não é o fim. Mesmo que você já tenha falhado, decepcionado alguém ou perdido algo, Deus continua acreditando em você. Não tenha medo de recomeçar. Levante-se com humildade, mas também com fé, porque cada vez que você se levanta, o inferno se cala e o céu celebra. Mesmo que eu caia, eu me levantarei, porque o Deus que me chamou não desistiu de mim, e eu também não vou desistir. Que lindo, né? Que lindo. Às vezes as pessoas se cansam, e o que ele fala para nós, né? Que nós não devemos desistir, né? Ele traz Provérbios 24:16, que diz que o justo nunca cai. Ele diz que ele sempre se levanta. Isso muda tudo, né? Porque se ele falasse assim, o justo cai, não, ele não fala que o justo cai, ele fala que o justo se levanta. A justiça aos olhos de Deus não é perfeição, mas ela é permanência, né? É continuar mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo decepcionado. O texto toca numa verdade emocional e muito profunda, né? Deixa eu ligar minha câmera aqui. A quedas, vamos ver, eu não sei se depois ele fica, né? Ele fala assim, né? Ele quer nos dizer assim: há quedas que machucam o corpo. Quando a gente cai, né, cai literalmente de uma altura, ou tropeça e cai, a gente machuca o corpo. Mas existem quedas que ferem a alma. Às vezes, culpa, vergonha, fracasso, escolhas erradas, quando as pessoas estão no pecado, né? Não deixa de ser uma queda, a pessoa está caindo. E aí essa queda, esse erro, esse pecado também machuca. E o maior perigo não é cair, é acreditar que caiu para sempre, é acreditar que aquele é o lugar de se estar, no erro, no pecado. Quando ele cita Davi, Pedro, Elias, ele mostra que até os mais usados por Deus passam por alguns colapsos. O que os definiu não foi o erro, mas foi a resposta ao erro. A frase mais poderosa é: Deus continua acreditando em você. Deus que continua acreditando em mim, acreditando em você. Isso confronta diretamente a voz da autossabotagem. Olha que curioso, né? Eu estou preparando um curso sobre autossabotagem. Né? Por quê? Porque eu tenho atendido algumas pessoas, eu estou atendendo agora uma doutora pós-doc, que ela acha que ela não é boa. Eu sempre admirei tanto ela. A mulher é pós-doc, ela é presidente de um conselho de categoria. E como assim ela não acredita que ela é boa o suficiente? Eu sempre admirei ela. E ela veio, ela teve a mesma fala para mim: Vivi, eu admiro tanto você, eu te acho tão inteligente. Tudo que ela acha de mim, eu acho dela. E às vezes eu acho que eu não sou também tudo aquilo que ela fala. E aí eu estou preparando algo de autossabotagem. E o Senhor vem falar comigo nessa manhã através dessa palavra. Né? Por quê? Porque ele vai nos confrontar diretamente com a autossabotagem, a culpa, né? a desistência. Né? Então ele vai dizer assim:
Levantar-se não é orgulho, levantar-se é fé. Acreditar em si não é orgulho, é fé. É dizer, eu sou o que me aconteceu, eu sou o que Deus disse que eu sou. E tem até uma palavra, né, que a igreja sempre fala, né? Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Tem mais uma coisa, você lembra, Fran? Eu posso, eu sou e eu tenho, né? E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Né? Então, o nosso devocional de hoje, quando ele fala levante-se de novo, não é sobre força, mas é sobre aliança. É fazer as alianças com o Senhor, é permitir que Ele abra espaço para as alianças. Quem tem aliança pode cair, mas nunca cai sozinho, porque nunca está caminhando sozinho. Né? É sobre fazer alianças com o Senhor. Que a gente possa aprender a levantar-se todos os dias, mesmo nas nossas pequenas falhas. Amém. Acreditar que o Senhor está conosco, né? Amém, glória a Deus. É aquilo que, por mais que a gente passe por adversidade, que entristece o coração, mas temos que saber que quem está no controle é Cristo, né? Ele que tem o controle de tudo a nossa vida e ele sabe o porquê e para quê. Exato. Mas aquilo que eu falei ontem, né? Gente, no final de semana, no sábado, eu comecei minha rotina sem fazer o devocional e aquilo veio de confronto comigo. A palavra do Senhor veio de confronto comigo, porque ele falou para mim assim, viu? Quando você estava com as pessoas, você fazia antes de começar as suas atividades e hoje você não vai fazer, então você não tem um compromisso comigo. Por isso que nós temos que estar com o Senhor. Né? Nós temos que estar com Ele o tempo todo. Né? Para quê? Para que a gente possa realmente ser fiel a Ele. Porque se a gente não for fiel a Ele, a gente não vai conseguir ser fiel a ninguém. Né? Por isso que a gente tem que começar o nosso dia, mesmo no sábado, domingo, já fazendo devocional. Eu falei, não, mudou tudo agora. Eu falei, agora eu começo a fazer um devocional. Vai lá, Lu. Você lê Lucas? Amém. 11, do 29 ao 41. Do 29 ao 54. É o... 40, onde eu vi 41, gente? 50, tá. É o 4 e o risquinho. É o finalzinho. Você comprou o devocional? Oi? Você comprou o devocional? Comprei. Ah, é muito bom ele, né? É. Gostei bastante. Tô lendo 3 devocional. O do Ah, eu Josué Gonçalves e o da Lagoinha aqui tô com e o dois. do Dave. Ah, o do David eu Benção. não comprei esse ano. Eu comprei o do. Maravilhoso, que é aquele Oi, sou eu de novo, que ele Uhum. lançou lá na igreja. Eu comprei Benção. esse e comprei um do Reinhard, que é um evangelista que eu sigo, né? Comprei esses dois. Vamos lá. O sinal de Jonas. Visto que aumentava as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantaram no juízo como esta geração e a condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A luz do corpo. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bens, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como uma lamparina. Mas quando ilumina você em plena luz. Jesus censura os fariseus e os escribas. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para
uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e despreza a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são as sepulcros, como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós? Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérprete da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas, e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entrarão e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo pergunta a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Amém. Amém, amém. Eu tenho várias partes grifadas dessa parte, né? A parte onde está a luz do corpo meu aqui está inteiro grifado, né? Porque tem uma parte aqui também do sinal de Jonas, mas ele traz tantas partes aqui que vai confrontar, né? Confronta aí os libertadores de Jesus, né? E ele não está consolando, ele está despertando consciência, ele está chamando assim, ó, acorda, olha isso aqui, né? O povo quer provas, quer sinais, quer espetáculos, mas Jesus responde, né? Aqui no 11:29 ele fala assim, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Né? Quem exige provas para crer, já está com o coração fechado. Já não crê mais nada. A fé, ela nasce da rendição, não da evidência, ela nasce daquilo que você se coloca em acreditar. Aí depois ele fala, o olho é a lâmpada do corpo. Jesus fala sobre a visão espiritual, ele não está falando do corpo físico, mas ele está falando da visão espiritual. Não é sobre o que nós vemos com os olhos físicos, mas aquilo que a gente vê com o coração.
Por isso que as pessoas falam assim, mas como que é ouvir Jesus, né? Como que Jesus fala com você? É interno, é interior, é através uma palavra que vem na sua mente, é um sentimento que vem no coração, né? É algo internamente. Se o interior estiver cheio de inveja, cheio de crítica, cheio de comparação, cheio de amargura, tudo vai ficar escuro. Agora, quando a gente tem o coração aberto, quando o nosso coração está disposto a ouvir o Senhor, né? Quando você está ali, né, disposto, você permite que o Senhor possa entrar, você permite que Ele define como você vai viver. Como, Viviane, que você sabe que o Senhor falou que te cobrou, que você tinha um compromisso com pessoas e não está tendo um compromisso com Ele? Porque eu senti isso internamente. Eu senti Ele falando comigo internamente, no meu coração. A gente sente Deus falando. E aí depois, mais uma vez, né, os ais, né, ele veio com os ais. Jesus denuncia, quando ele veio falar dos fariseus, né, Jesus denuncia a religiosidade sem amor, aparência sem verdade. Né? Ai de vocês, né? Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de toda a hortaliça e desprezam a justiça do amor, a justiça e o amor a Deus. Né? Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis. Jesus ele vai denunciando religiosidade sem amor, aparência sem verdade, pureza externa com corrupção interna. Eles limpavam o corpo por fora, mas estavam podres por dentro. Né? E ele vai falando de pessoas que parecem espirituais, mas elas vivem desconectadas do coração de Deus. Estão ali falando, estão ali pregando, mas cadê o relacionamento com Deus? Por isso que todas as manhãs nós iniciamos pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, fale ao nosso ouvido, aos nossos olhos, à nossa mente. Né? Porque nós queremos estar conectados com o Senhor. Depois ele vai confrontar os líderes. Ontem eu estava assistindo, terminei de ver Paulo, né? Ai, Nossa, o último capítulo, meu Deus. A morte dele e de Pedro, né? Pedro morre de cabeça para baixo. Meu Deus, morrem é forte. juntos, né? Morrem juntos. Morrem juntos. E assim, a gente vê realmente que quem matou foi os fariseus mesmo, pela tão religiosidade, né? Que absurdo. Não foi nem os romanos, foram os próprios que se diziam judeus. Que absurdo. Chama muita atenção, né? Quando tinha os apedrejamentos, as pessoas iam, os fariseus iam apedrejar. Aí você fala, como assim? Né? Como assim? Né? Mas, eles eram os primeiros, né? Meu Deus. Então isso que não chama atenção, né? Porque ninguém era para querer apedrejar ninguém. Era para todo mundo se negar. Eu não vou jogar pedra nenhuma, eu vou para minha casa. Né? Mas Jesus vai confrontar esses líderes, né? Ele confronta. Por isso que a Bíblia ela vem para falar conosco. Né? A Bíblia ela vem para falar, né? Nos mostrar as verdades. Eu acho legal, Fran, porque depois que a gente assiste Paulo, a gente lê as cartas de Paulo de forma, a gente vai lembrando de cada cena. Lógico que tem uma parte ali que é fictícia, que é romances, né? A Bíblia não fala do romance, nada, mas a gente vai vendo ali. O pobre, o rico e Lázaro, que eu estou assistindo, eu fico vidrada nas cenas que aí ele vai citando Daniel e vai se trazendo ali, né, os desfechos, coisas. Ali, aquela parte eu fico vidrada. Nossa, sábado eu fiquei até 2 horas da manhã assistindo. Aí no domingo eu falei, não vou assistir hoje, vou assistir um capítulo por dia. Porque aí eu quero ver o que mais vai acontecer, mas aí é muito floreado. Esse O Rico e o Lázaro é muito floreado. É uma série de 2017, acho que é 17, 19, não lembro. Então é muito assim, né? É muito. Tanto que tem 180 capítulos. Eu já estou no 110, 111. Então, assim, eu não vejo a hora de acabar. E aí, a gente tem que ter esse olhar mais bíblico mesmo, né? Mas é incrível. Vou ler Gênesis. Gênesis 20. Que o nosso salmista, o nosso Gênesis hoje ficou dormindo.
O Antônio foi para o Rio ontem, né? Fica, né? Abraão e Abimeleque. Deixa eu mudar as posições. Ai. Abraão partiu dali e foi para a terra de Negueb. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque, que em sonho de noite lhe disse: Você vai ser castigado com a morte, por causa da mulher que tomou, porque tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse que era irmã? É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, e na minha inocência foi o que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Ai, arrepiou. Intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá. Você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Então ele casou com a mulher, com a irmã. Quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar por onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. E lhes devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: Dei 1.000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eita, que lindo, né? Ao mesmo tempo, que lindo, né? Que lindo, porque Deus vai lá e fala com ele, né? Então, achei muito lindo. Engraçado que a gente leu isso ano passado e a gente lê hoje de novo, mas a gente lê com outro olhar, né? A gente vê que é um capítulo que fala sobre medo, sobre identidade, sobre fidelidade de Deus. Quando Deus vai lá e fala, né? Abraão, por medo, diz que Sara é a sua irmã e não sua esposa. Ele repete um erro antigo. Ele protege a própria vida, mas coloca o casamento e a promessa em risco. Aí eu fico pensando no egoísmo, né? E isso nos mostra que é algo muito humano mesmo. Mesmo pessoas de fé, ainda elas carregam medos que não são curados, não foram curados. Abimeleque toma Sara, mas Deus aparece em sonho e o impede de tocá-la. Aqui nós vemos algo tão poderoso, né? A promessa não depende da perfeição de Abraão, mas depende da fidelidade de Deus. Né? Deus protege aquilo que ele prometeu, mesmo quando seus servos falham. Deus vai lá e Deus fala. O medo que distorce as decisões, Abraão explica. Eu pensei que não havia temor de Deus neste lugar, pensou errado.
O medo levou a supor e não a discernir. Por isso que nós temos que pedir entendimento, discernimento. Porque medo cria decisões erradas, mesmo em pessoas espirituais, mesmo em pessoas que têm fé. O medo paralisa. Né? Deus não descarta Abraão, ele restaura tudo. Ele honra casamento, ele honra a promessa. Abimeleque devolve Sara, pede oração e Deus o cura. Até um erro pode virar instrumento de redenção. Deus, quando ele quer agir, ele usa até as falhas humanas. A gente pode errar, mas a promessa de Deus não erra. Deus é maior que os nossos traumas, que os nossos medos, que os nossos padrões de repetição. E nós não precisamos repetir os padrões que às vezes não nem são nossos. Às vezes pode ser dos nossos pais. Ele continua guardando aquilo que ele colocou nas mãos de cada pessoa. Deus é maravilhoso, né? Que livramento, né? E aí ainda bem que Abimeleque obedeceu. Se ele não tivesse obedecido também, ia dar ruim. Amém. Eu posso ler Salmos? Pode. Salmos. Oração de fé. Peraí, Fran. É o 13. Pronto, já achei. Queria. Oração de fé. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração de cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olhe para mim e responda-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo, né? Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Como é bom, né? É tão gostoso a gente louvar, né? Cantar ao Senhor, né? É bom demais, né? Salmos 13, oração de fé. E aí vem duas coisas de confronto ao que a gente viveu esse final de semana, né? O pastor falou pra gente oração, a importância da gente orar, e mais do que orar, é ter fé, é conversar com o Senhor. Ontem eu falei para uma paciente, né? Uma paciente que ela é cristã lá da igreja, e eu falei para ela: você já pediu a Deus por isso? Ela ficou assim: não. Ela falou: não. Eu falei: então peça a Deus. Peça a Deus. Tenha fé que ele vai te conceder. E Davi aqui, ele já começa falando: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Ele não está trazendo incredulidade. Não é que ele é incrédulo, mas é que a dor, na verdade, ele ainda crê na dor. A dor que ainda crê. Né? Ele sente abandono, ele sente esquecimento, ele sente tristeza, ele sente ameaça emocional. Ele me fez muito lembrar a Cíntia, aquela minha paciente que tem a tia, um Parkinson, estado terminal, só que esse estado terminal já tem 2 anos. E aí me trouxe muito ela, né? Até quando, Senhor? É tia, não é nem mãe dela, é tia dela. E ela cuida dessa tia como se fosse uma mãe. Ela cuida com tanto carinho, eu acho que e a Cintia deve perguntar isso, deve fazer essa oração aqui para Deus. Até quando, Senhor? Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Até quando? Né? Davi aqui, ele não finge força. Ele diz, né? Olha para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ele pede luz nos olhos, ou seja, esperança, ânimo de vida. Deus não se ofende com pedidos sinceros. Ele se entristece com o silêncio que nasce da desistência.
Mas ele quer exatamente que tenha pedidos sinceros, como Davi teve aqui. O salmo muda quando ele diz assim: eu, porém, confio na tua misericórdia. É muito lindo, né? Eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Né? Ele confia. Não é, o cenário não mudou. O que mudou foi a maneira de olhar interior. Por isso que o nosso devocional fala, né? Do nosso interior, do nosso coração. A confiança, ela não nasce quando tudo melhora, mas ela nasce quando nós decidimos não soltar a mão de Deus e confiar nele. Né? E aí o nosso coração se coloca ali, né? E muitas vezes a gente pode até se sentir esquecido, mas nunca estamos abandonados, porque Ele está conosco. E a espera não é rejeição, ela é preparação. Eu estou preparando. E aí o salmo ele termina: cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Ele está te preparando para algo novo. Ele tá, muitas vezes Deus está nos preparando, mesmo nas dificuldades, a Cintia ali, né? Com certeza Deus está preparando ela. Eu vi domingo que ela estava na igreja, eu postei que estava na igreja, vi que ela também postou que ela estava na igreja. Então, olha só, e mesmo em meio a toda dificuldade, ela ainda tem que ser administrado para estar todo domingo na igreja. E detalhe, servindo. Ela vai e serve. Olha que coisa. E às vezes a gente que está aqui, sadio, que a gente está bem, a gente não serve, né? Que tapa, que soco no estômago, né, Fran? Muitas pessoas nem servem. Ai, enfim. Eu tava falando com meu marido, né? Eu falei: você precisa fazer o treinamento para ser voluntário, para servir de verdade, né? Para servir de verdade, que ele serve assim, quando vai no GC, quando tem os encontros GC e tal, mas ele não serve ainda, né? Você precisa fazer. Quando a gente vem no culto no domingo, você pode estar aqui servindo, né? E aí a gente está aí nessa mudança esse ano de preparação mesmo, né? Para que ele tenha um posicionamento diferente. Ele é muito retraído, e eu falo: não, tem que estar, tem que começar a fazer ele participar de tudo esse ano. Esse final de semana a gente já vai se voltar lá na Grace, depois ele vai fazer o Cure e bora, vai fazer tudo. Quero que ele faça tudo. Porque para começar a se colocar em movimento mesmo, que como é bom estar servindo ao Senhor. Amém? Vamos orar? Amém, glória a Deus. Aleluia. Tem um pedido da Sandra Santos aqui, um pedido de oração, deixa eu ver aqui o pedido dela. Eu quero até colocar, cadê meu caderno de oração, gente? O caderno está aqui, aqui. Eu quero colocar ele aqui no caderno também. É uma pessoa que ela falou que a gente já até orou. Deixa eu achar aqui. Sandra. Carlos Cimarelli. Ele sofreu um AVC ontem, foi internado. Ele é o mesmo que um tempo atrás ela pediu oração, porque estava com tumor no cérebro. Vou escrever o nome dele aqui. Isso, cadê uma folha que eu achei? Carlos Cimarelli. Cimarelli. AVC e o tumor no cérebro. Tumor no cérebro. Você ora, Fran? Pelos pedidos? Amém. Por tudo, né? Vai lá. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigada, Jesus, por mais um dia estarmos aqui, Pai. Obrigada pelo nosso fôlego de vida. Obrigada, Senhor. Você tem cuidado de cada detalhe, Senhor. A nossa vida é tua, Pai. Tudo que fazemos é para ti. Tudo vem de ti, Pai. Muito obrigada, Jesus, por podermos estarmos aqui todos os dias, Pai. Acordando, tendo relacionamento com a tua palavra, que o nosso coração seja grato todo o tempo, Pai. Como o pastor Samuel, 24 horas temos que estar conectados contigo, Senhor, tendo gratidão em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Muito obrigada, porque isso é um privilégio, Pai. Toda a honra, toda a glória seja para ti, Jesus, o nosso único Deus, o único que merece, Pai.
Muito obrigada, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de cada detalhe da nossa vida, Jesus. Ô Pai, eu venho estar te pedindo que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa do GC, Pai. A gente não conhece, não sabe os pedidos que cada um faz, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece cada detalhe do coração de cada um. O Senhor possa estar abençoando, Pai, cada pedido, Pai, que eles fizerem, que estiver debaixo da Tua palavra, que estiver conforme a Tua palavra fala, Pai. Honrando cada princípio, Pai. Em nome de Jesus, venha abençoar cada um deles. Venha se abrir os olhos espirituais, venha trazer tirar toda a cegueira espiritual da vida de cada um, Pai. Que cada um vá para o seu trabalho e volte em paz, e que eles tenham o Senhor Jesus como em primeiro lugar no coração deles, Pai. Porque as demais coisas lhes serão acrescentadas, assim como a palavra do Senhor diz, Pai. Então, Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, que esse GC seja cada vez melhor, Pai. Que o Senhor usa a Vivi, usa pessoas, Pai, para estar indo ao GC, que pessoas possam ser transformadas, que ela possa ser usada pela luz que brilha nela, Senhor, porque não é ela, é o Senhor Jesus. Dê sabedoria a cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, que ela possa estar sabendo lidar com cada um, porque a gente sabe que não é fácil. Cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem um querer, e tudo vem de Ti, Pai. Que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, o nosso dia, que seja um dia leve, que seja um dia de paz, tira toda a tristeza do coração, tira toda desavença, Pai, porque o Senhor está no controle. Por mais que passamos por adversidade, como a palavra de Deus falou hoje, não podemos desanimar, porque quem está no barco é Jesus, e o Senhor é o único, Pai. E por mais que passamos por adversidade, o Jesus está ali dando a mão e falando: vem, filho, eu te seguro. Levantou, caiu, caiu, levantou, mas o Senhor está no controle. Essa é a minha convicção. A Fran caiu, então eu vou encerrar a oração aqui. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, por mais esse dia. Que o Senhor possa estar, Pai querido, que o Senhor possa estar com cada irmão, com cada irmã, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa levar a tua paz, levar o teu amor, que o Senhor possa atender os pedidos de oração, Jesus. Que o Senhor possa, através da tua palavra, tocar os corações, que as pessoas possam estar de corações abertos para receber o que o Senhor tem para cada um. Pai, eu declaro que cada irmão, cada irmã desse devocional, desse GC, que eles possam sentir a tua presença, sentir o teu amor, sentir o teu cuidado, e que eles possam, Senhor, ser abençoados pelo Senhor. Que a tua proteção esteja com cada um deles, que o teu amor esteja com cada um deles, que a tua presença esteja com cada um deles, que o Senhor, Pai, esteja com cada um, Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa ser aquele que protege cada lugar que cada um vai. Que o Senhor seja aquele que está guardando os passos de cada um. Que o Senhor seja aquele que está guardando os pedidos de cada um, Pai. Que portas de emprego sejam abertas, que curas sejam realizadas na vida de cada pessoa. Nós pedimos pelo Carlos Cimarelli, nós pedimos pela irmã da Samara, eu te peço pela mãe e pela irmã da Vera, lá da praia de Batuba. São tantos pedidos de oração, Pai, o Senhor conhece cada um deles. Que as tuas bênçãos recaiam sobre cada
cada um. Que as tuas bênçãos recaiam sobre cada irmão deste GC. Que os anjos do Senhor estejam ao redor do carro, que os anjos do Senhor estejam ao redor da casa, que os anjos do Senhor estejam ao redor de cada pessoa, protegendo, guardando, livrando e transbordando o amor do Senhor sobre a vida de cada um deles. Pai, nós te agradecemos e te entregamos este dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um ótimo dia, um dia maravilhoso para você. Beijo.